Olá, eu sou Luiz Fernando Otero Cisne, engenheiro de som, acústica e tecnologia. Se você trabalha com som, com música, ou é da área e ainda não conseguiu montar o seu estúdio, nem fazer um condicionamento acústico no estúdio existente, por falta de grana, sossega. Esse vídeo foi feito de encomenda e sob medida para você, com muito carinho. Acredite, sua acústica ficará simplesmente perfeita por uns trocados, por assim dizer. Uma das coisas que mais me machuca, me entristece mesmo, é o que eu faço com alguma frequência. Testemunhar que, apenas por falta de grana, muitos músicos, bons talentos na mixagem, na produção musical, não conseguem a única ferramenta que precisam para trabalhar, que é um bom estúdio. Gente, que absurdo! Por isso mesmo, já há algum tempo eu venho pensando em como contornar esse problema, esse impasse. Não é uma coisa muito fácil. Mas eu venho pensando nisso há bastante tempo, até que um tempinho atrás, uns meses, me liga o Gileno, que eu não conhecia, um profissional da área, proprietário de um estúdio no nosso querido Pernambuco. E o Gileno me disse que a acústica que ele mesmo bolou, infelizmente, ela era lastreada numas espumas baratas compradas na internet, e ele disse: isso está atrapalhando o meu trabalho. E por isso eu estou te ligando. Eu quero um orçamento para você me elaborar um projeto legal de acústica. 2 ou 3 dias depois, eu passei um valor para ele. O que aconteceu? Ele retrucou de bate-pronto. Ele disse que aquele valor era a verba total disponível para ele fazer todas as obras do estúdio e ainda pagar o projeto. Quando eu ouvi aquilo, minha cabeça foi catapultada por uma rota de solução que eu sentia estava para despontar. Até porque, de tanto já ter pensado naquilo tudo, eu estava imaginando que meu subconsciente estava escondendo de mim algumas respostas mágicas que eu precisava. Bom, se isso é verdade, eu só precisava me encontrar com essas respostas. Elas estavam prontas ali, só não estavam disponíveis. Eu acabei concluindo que a hora era aquela. Ou a gente partia para superar o problema na prática de uma vez por todas, ou então era melhor esquecer a ideia para sempre. Minha natureza capricorniana me deu um empurrão para frente que eu quase destronquei a coluna. Eu acredito que, lastreado nas muitas horas que eu já havia matutado sobre esse tema, acabaram surgindo 3 colunas que, na minha opinião, podiam materializar esse desafio, superar tudo. Primeira coluna, eu tinha que simplificar drasticamente o projeto. Tudo que não fosse essencial tinha que ser sumariamente cortado. Todas as atividades de natureza repetitiva tinham que ser padronizadas para economia de tempo, como se fosse uma macro. Um conjunto de medidas orientado para que o custo do projeto fosse mais ou menos 10% do que seria o preço de um projeto executivo de estúdio, ou da acústica de estúdio. Alguns ensaios preliminares de valores me autorizaram a perseguir esse cerca de 10% como meta. A segunda coluna dependeria do interessado. Ele teria que trabalhar no que eu chamei de modo mão na massa, gerando grande economia nas compras, que seriam diretas, ou seja, feitas por ele próprio. Além disso, era fundamental eliminar toda a mão de obra terceirizada, a alma da filosofia mão na massa. E a terceira coluna, tão importante quanto as outras duas, era a minha disposição para trabalhar em projetos simplificados e poder assessorar os interessados através de uma consultoria que eu também chamei de pé no chão, ou seja, bem acessível e dada na medida do necessário, nem mais nem menos. Antes de partir para os finalmente, eu tive uma conversa bem séria com o Gileno sobre tudo isso. Ele me disse que, por razões de economia, ele queria deixar o piso do estúdio dele em cimento. Eu argumentei que não era uma boa, afinal de contas, um estúdio que se preze tem que ter piso de madeira, de preferência flutuante. O Gileno reagiu. Ele disse: mas isso vai consumir uma parte muito grande do meu investimento. Eu falei: não, não vai não. E aí nós conversamos, especificamente sobre o piso.
Até que o próprio Gileno encontrou uma solução. Meu amigo, uma solução genial. O que ele fez? Ele foi comprar sucata de pallet de madeira. Pallet de madeira, usado e refugado. E eu posso dizer para vocês, por uma ninharia. Então, essa atitude parecia tão arrojada quanto trabalhosa. Eu conversei sobre isso com ele. O Gileno fez questão de me deixar muito, mas muito claro. Ele afirmou que não tinha nenhum medo de trabalhar duro. Falou que serrava madeira, lixava, pintava. Ele ia fazer o que tivesse que ser feito sem nenhum limite. E aí, sem medo de parte a parte, nós resolvemos tocar a ideia. Foi exatamente nesse momento que eu tive plena certeza que nós estávamos muito próximos de superar tudo e chegar onde nós queríamos. Eu assegurei ao Gileno que ele teria um estúdio classe internacional. Eu vou repetir, meus amigos. Eu assegurei ao Gileno que ele teria um estúdio de classe internacional e com investimento ultra acessível, o que na minha cabeça, além do próprio Gileno, isso poderia beneficiar a todos na mesma situação que ele e que também se dispusessem a botar a mão na massa. E eu daria o suporte de projeto para as compras. E que benefício é esse? É de ter um estúdio, não mais um sonho, é de realizar um sonho. Houveram, assim, algumas passagens hilárias nesse nosso contato todo. Por exemplo, era preciso montar painéis absorçores no teto. O pé direito do estúdio do Gileno era muito reduzido, então eu precisava ocupar um colchão de ar que havia entre a laje e um forro de gesso, que era montado abaixo dela. Claro que para isso era preciso quebrar o forro de gesso e limpar a área. E eu disse isso ao Gileno. Cara, ele quase teve um subtuque. Ele disse, mas Luiz, meu gesso está novinho em folha, por que eu tenho que quebrar tudo? Eu respondi para ele que era preciso e pedi que ele confiasse em mim. Do contrário, a altura do estúdio ficaria muito reduzida. E, além disso, eu lembrei a ele, Gileno, que quando a gente trata de acústica de estúdios, quanto menor é o volume do local, piores são os resultados. Até que depois de uma boa e longa conversa, eu convenci o Gileno a, sem dó nem piedade, meter a marreta no forro de gesso novinho em folha dele. Meu principal argumento é que ele não teria que fazer mais nada no teto, a não ser aplicar os painéis fonoabsorçores. Muitos de vocês sabem que eu dou cursos de áudio profissional desde 1964 e que eu colaborei com praticamente todas as revistas especializadas do ramo no Brasil e no exterior, e que eu fiz inúmeras palestras aqui e no mundo inteiro. E também que eu escrevi 10 livros sobre áudio, sobre acústica, sobre psicoacústica. E por que eu fiz tudo isso, gente? Meu motivo sempre foi passar adiante os conhecimentos que eu logrei acumular depois de tantas décadas de atividade. E essa gana autêntica, eu tenho quase certeza, faz parte integrante do meu DNA. E por isso mesmo, desde o início, eu pedi ao Gileno a gentileza de fotografar e de filmar todo esse processo, que durou cerca de 3 meses. Meus amigos, minha ideia era documentar por completo essa trajetória vencedora e vitoriosa para, posteriormente, disponibilizar para os interessados. Meus amigos, o posteriormente é agora mesmo. Então, aqui está a documentação que pode mudar sua vida, acredito eu, com muita sinceridade, para muito melhor. E eu espero, francamente, que todo o nosso esforço, o meu e do Gileno, inclusive na organização das fotos e dos filmes, no tempo dedicado às compilações, às edições, nas trocas de ideias que nós tivemos para como endereçar tudo isso, possam realmente te fazer chegar a resultados concretos. Ou seja, aumentar sua fatura quase que da noite para o dia. E eu estou falando sério, quase que da noite para o dia. Sem nenhuma conversa fiada, sem qualquer papo furado. Eu não tenho mais idade para essas coisas. E o que eu estou querendo mostrar para você é mais do que preto no branco. E muito mais do que um simples testemunho de um cliente, no caso Gileno. É um verdadeiro mapa do caminho das pedras com a segurança, a certeza de que tudo dá certo. Meu objetivo, o objetivo único de tudo isso,
é que você tem um estúdio real e palpável, um padrão internacional mesmo. O Gileno vai tentar dizer isso para você daqui para frente. É um estúdio no qual você possa trabalhar, produzir e aumentar sua renda. Oxalá! Esse primeiro vídeo que você está vendo é a minha introdução a tudo isso. É o vídeo número 1 de 13 vídeos. Os demais vídeos têm os conteúdos que você está vendo no total. Então, são 13 vídeos. Como comentário final, eu devo dizer para você que o fato do Gileno ter acreditado muito, mas muito mesmo nele próprio, e ter aceitado de olhos fechados cada vírgulazinha que eu dizia para ele e colocado em prática, foi um dos ingredientes-chave que permitiu superar todas as dificuldades que houveram, que não foram poucas, para que ele recebesse a bandeirada de chegada. E aí era só festa. Meu amigo, se você quiser aderir a essa ideia que comprovadamente já deu certo, quase que eu não preciso te desejar boa sorte. Ainda assim, boa sorte. Eu sei que essa sorte, no seu caso, pode ser muito potencializada pelos caminhos que eu e o Gileno estamos apontando nesses vídeos todos. Eu agradeço muito pelo seu interesse e conta comigo porque for preciso. É para isso que eu estou aqui. Como diz o outro, tamo junto. Muito obrigado e um forte abraço.